Paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos, vamos cantar 2 hinos antes da ministração da palavra do presbítero Felipe, amém? Vamos cantar o hino 535 da nossa harpa cristã. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é. O meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele
me a oportunidade em nome de Jesus. Só dar uma ajeitada aqui, irmão. Ó, paz do Senhor, irmãos, é muito bom estar aqui, não fisicamente, né, junto com vocês, mas em espírito, né, adorando, louvando a Deus. É a primeira vez que eu vou pregar nessa nova função aí, usando o Instagram, um pouco diferente, mas Deus tá vendo o nosso esforço, Deus vai nos recompensar muito, que a igreja mesmo com essa situação difícil não parou. E isso eu creio que tenha agradado aos olhos do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem rápida aqui. Fica nos Evangelhos, no Novo Testamento, tá? Essa passagem aqui, ela tem no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Eu gosto assim do livro de Lucas porque ele como era médico, ele dava mais detalhes, né, do que ele via, do que ele vivenciava com Jesus. Mas nesse caso aqui, eu vou ler o livro de Marcos, que eu acho que ele dá mais detalhes nessa parte aqui. Tá certo? O tema dessa passagem é Jesus aplaca uma tempestade, uma passagem conhecida pelos irmãos, amém? Então vou ler aqui Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41. Tá? Se os irmãos quiserem ver nos outros livros, essa mesma passagem está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27, e Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25, tá? Mas eu vou ler aqui Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, tá certo? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Até aqui. Essa passagem é muito interessante, né? Ela acontece naquela região ali da Galileia. Para os irmãos se situarem, a região da Galileia ela fica ao norte de Israel. Ali tem algumas cidades como Cafarnaum, e foi um lugar onde Jesus e seus discípulos trabalharam bastante em nome do Evangelho, né? Em nome de espalhar as boas novas de Cristo. Naquela região, Jesus operou muitos milagres, né? Sermões, parábolas, muitos, inclusive, que até não estão na Bíblia, né? O livro de João, no seu último versículo, ele fala que não tem espaço para guardar todos os livros nesse mundo, é claro que é uma linguagem figurada, né? Para dizer tudo que Jesus fez naquele tempo. Então, aquela região ali foi uma região bem frequentada por Jesus e seus discípulos. Essa passagem, ela ocorre um pouco assim depois do Sermão da Montanha e antes daquela libertação de Jesus, daquele jovem que estava endemoniado
os irmãos se lembram, né, que os demônios foram para a manada de porcos e eles despencaram no desfiladeiro. Então essa passagem está entre esses dois acontecimentos. O mar da Galileia, também chamado de Mar Tiberíades, ou então também como um lago, algumas passagens da Bíblia mencionam ele como um simples lago. Para os irmãos terem uma ideia, ele tem um comprimento de aproximadamente 21 quilômetros, uma largura de 10 quilômetros, né? E para os irmãos terem uma ideia, ele se assemelha um pouquinho, só uma parte dele ali, a Baía de Guanabara, né? Então esses 10 quilômetros é mais ou menos a ponte, né? Cruzar a ponte da Baía de Guanabara. Então, essa passagem começa após um dia, né, de trabalho de Jesus, né? Provavelmente operando milagres, contando parábolas, e já era tarde. Alguns livros aqui, o livro de Lucas já menciona que era tarde. E Jesus chamou seus discípulos: vamos para outra margem. A outra margem, ela fica na região dos Gadarenos, na província dos Gadarenos, que seria a margem oriental. Jesus estava na margem ocidental. E com eles haviam também outros barquinhos menores, né? Ali era uma região bem frequentada por pescadores, né? E sendo alguns discípulos de Jesus pescadores, eles tinham experiência do local, né? Do mar da Galileia. Mas a Bíblia relata que no meio do percurso eles foram surpreendidos por uma tempestade, né? Os irmãos sabem que no meio do mar a gente não tem para onde correr, né? Se você estiver num barco e vier uma tempestade, a gente tem que se preparar simplesmente para atravessar por ela, né? Não tem como desviar. É diferente, por exemplo, de um avião, né? O avião, se você vier uma tempestade, você tem como dar a volta. Quando você está no barco, você não tem. Então sobreveio sobre eles uma grande tempestade, de forma que os ventos eram tão fortes que formavam ondas que cobriam o barco, e o barco estava enchendo de água. E nisso os discípulos eles começam a se desesperar, né? Numa situação, você imagina estando na situação deles, né? De repente tudo estava bem e vem uma tempestade e começa a encher o barco de água. E fica com medo, né, de afundar, de virar o barco. Eu imagino assim, já sendo tarde, devia estar escuro. Imagina você no escuro, no mar, com ondas gigantes, né? Seria uma situação bem pavorosa. Mas a Bíblia também diz que Jesus estava na popa, dormindo. A popa de um barco é a parte de trás, né? O barco tem a proa, que é a parte da frente, e a popa, que era a parte de trás. Jesus estava dormindo lá na popa. E os discípulos despertaram Jesus, perguntando: Senhor, não está vendo a tempestade? Né? O Senhor não percebe que podemos morrer, podemos perecer aqui? E Jesus levanta meio que consternado. Ele ficou irritado, ele não gostou da ação dos discípulos dele, e ainda disse, como está escrito aqui no verso 39, verso 40: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então Jesus questiona os discípulos: vocês ainda não têm fé em mim? Depois de verem tantas coisas, irmãos, a gente tem que levar em conta que eles são testemunhas oculares do Evangelho, da trajetória de Jesus. Eles viram os milagres com os próprios olhos, eles ouviram as parábolas de Jesus com os próprios ouvidos, eles viram as maravilhas, os sinais de Jesus, e sendo testemunhas oculares, eles ainda chegaram a temer pela vida deles, né? Então foi um momento que diante dessa situação externa, uma situação difícil, eles temeram pela vida deles, né?
E Jesus não gostou e questionou eles, né? Por que sois tão tímidos? Ainda tendes pouca fé? No livro de Mateus, Jesus ainda fala assim, ó. Por que temeis, homens de pequena fé, né? Então diz que a fé deles era muito pequena, né? Por que vocês temem? Olha, se próprio Jesus, o nosso Salvador, o Deus que desceu à terra na carne de um homem, estava ali com eles, por que eles estavam temendo? Né? E é engraçado, né? Você imagina, pescadores ali, eles eram experientes, né? Eles sabiam como que era a região, eles sabiam, todo mundo sabe, né? Tem uma tempestade, você não vai entrar no mar, você não vai entrar no barco, né? Isso é loucura, né? E foi uma situação que eles não previram. E mesmo Jesus estando com eles, eles temeram, né? Eu acho que isso pode ser muito aplicado à nossa vida. Porque se os irmãos não perceberem, né, já faz um mês que a gente está nessa situação meio complicada do coronavírus, né? Quarentena, cada um na sua casa, todo mundo afastado um do outro, né? E há uns 2 meses atrás estava tudo normal, não era? A gente ia, inclusive, fazer a nossa festividade, o pastor Israel estava contente, né? Ele arrumou a letra ali da igreja, as cadeiras, olha só quanta coisa legal a gente estava planejando, né? Mas de repente surgiu esse agir, eu acredito que seja o agir de Deus, a permissão de Deus, sim, esse vírus. Mas de repente surgiu e olha como as coisas mudam, né? De repente, muito parecido com essa passagem aqui. E eu confesso, pelo menos por mim, eu não sei os irmãos, mas eu posso falar por mim. No início eu temi pela minha vida, pela vida da minha família, assim. E eu ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão passando mal, estão morrendo. Como assim? Estava tudo normal até agora e de repente surgiu isso tudo e a gente está com medo e estão cancelando tudo, a gente não pode nem ir mais para o shopping, não pode ir mais para a igreja, né? Mas aí veio essa palavra no meu coração, essa passagem, que Jesus está no nosso barco. Jesus está no nosso barco, irmãos. Então a gente não tem que temer. A gente não tem que temer nenhum mal, a ira dos homens, a tempestade, a gente não deve temer, porque Jesus está conosco. E Ele tem palavra de poder para aplacar essa tempestade na nossa vida. Claro que tudo depende da vontade de Deus, né? Mas nessa passagem, com apenas uma palavra, Jesus acalmou a tempestade, acalmou os ventos, o que não para Jesus desfazer de um vírus na nossa vida, de uma situação difícil. Então, eu acredito que nós temos que ter fé em Jesus, porque Ele está conosco, Ele não vai deixar, se não for da permissão dEle, que nada aconteça conosco. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha de fogo ardente, né, aquecida várias vezes pelo rei Nabucodonosor, eles não se queimaram. Mas não só isso, eles não se queimaram, mas havia um quarto homem com eles, semelhante ao Filho do Homem. E este homem está conosco, e ele é capaz de não nos deixar queimar nessa fornalha ardente. Então, irmãos, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele pode mover montanhas através da nossa fé. O nosso Deus pode nos livrar dessa situação. Então, eu peço aos irmãos que confiem no Senhor. Esse é um momento que devemos tirar para estudar a palavra de Deus. Um momento que devemos orar, entrar cada vez mais no íntimo do Senhor, orar, jejuar. Então, que todos nós possamos buscar a Deus e ter confiança que Ele está no nosso barco e Ele não vai deixar o barco afundar, Ele não vai deixar o barco virar nem entrar água neles.
a gente vai seguir, a gente vai chegar a outra margem e a gente vai continuar com a nossa caminhada aqui na terra, pregando o evangelho, convertendo almas, sendo instrumento nas mãos de Deus. Amém, irmãos? A passagem que eu tinha para ministrar aos irmãos era essa, bem curta, mas que os irmãos possam guardar ela no coração, ter confiança no Senhor, que Ele pode nos livrar de todo o mal. Ele está conosco no mesmo barco. Amém? Agradeço a oportunidade ao pastor Israel, a todos, tá certo? Continue orando, buscando a Deus, lendo a palavra, não deixem de orar, não deixem de orar. Amém? É isso que eu tinha para ministrar para os irmãos hoje. Muito obrigado. Aí coloca. Encerrar? Onde é que tá?